Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 10. Hoje nós vamos estar recebendo aqui o Guto Galóis de Gravataí, ou seja, o primeiro estrangeiro aqui no nosso episódio. Gostaria também, antes de nós começarmos esse bate-papo aqui, agradecer aos nossos apoiadores, a Barisul Academia, o Restaurante Cachorrão e também a equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva. Enquanto a gente vai preparando os galos aqui, vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o episódio, se você gostar, é claro, e compartilhar com seus amigos. O Bike TV já está começando. Guto Galóis. É isso mesmo, Guto? É Guto de Gustavo ou Guto de... Guto de Augusto. Guto de Augusto. Isso. Cara, tu é de Gravataí? Na verdade, eu sou natural de São Paulo, né? Eu vim para Gravataí em 2001 a trabalho e acabei ficando, né? Gostou de Gravataí? Gostei. O que te trouxe para o trabalho? Mas o que era o trabalho, Guto? Uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, eles abriram uma filial aqui e eu vim para startar, né? Aí acabei ficando, já vai fazer... 22 anos já que eu estou aqui. 22? Isso. Tu tá com que idade? Tô com 41. 41, 22. Bom, já é mais gaúcho do que paulista. Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente, sim. Mas ainda o sotaque me entrega um pouco, né? Entrega, aqui sim. As pessoas me perguntam se tu não é daqui, né? E quando eu vou pra lá, eu falo assim, você não é daqui, né? Uma vez eu falei com não sei quem também, o cara era do Paraná e depois ele foi pra Minas. E aí ele também tinha essa mesma sensação, ele já não era mais nem paranaense, pelo sotaque, e também não era mais mineiro. Né? Ele foi para lá, enraizou um pouco do sotaque mineiro, mas também foi... Sim. Quando chegava no Paraná, os caras estranhavam um pouco ele, não sabiam exatamente por quê. Quando ele voltava para Minas, os caras também estranhavam um pouco ele. É porque tem o bar, né? Não tem como não pegar. não tem o bar, não tem como. Não tem. Cara, a gente vinha trocando uma ideia ali pelo WhatsApp, né? E tu comentaste que a bike, na verdade, não foi assim o teu primeiro grande esporte, né? Que foi mais a corrida. Nos conta um pouquinho como é que foi esse teu envolvimento com a corrida. Eu tenho um tio, meu tio Nelson, né? Ele que inspirou toda a família a ser esportista, né? Ele sempre correu, sempre pedalou bastante, até hoje, inclusive, né? Ganha alguns campeonatos ainda na categoria dele. E eu iniciei primeiro no jiu-jitsu. Fiz 4 anos de jiu-jitsu lá ainda em São Paulo. Depois eu vim para cá, a minha experiência no jiu-jitsu não foi tão legal e eu comecei a fazer corrida. Então, aquilo que todo mundo faz, né? Primeiro os 3 quilômetros, depois 5, depois 10, depois 21. Nunca cheguei a fazer uma maratona, mas aí eu cansei da corrida de rua e comecei a fazer corrida de aventuras, corridas em trilhas. Aí passei a fazer os circuitos trilhas e montanhas, que é aqui bem conceituado aqui no Sul. Também já corria alguns circuitos, algumas provas do circuito Montandu. Já fui até em uma prova em Ushuaia já. Assim, uma experiência fantástica. Montandu tinha ali em Canela, Gramado também? Tem, aqui no Sul não, aqui tem Praia do Rosa, Costão do Santinho. Mais em Santa Catarina. Isso, mais em Santa Catarina. E aí uma lesão me fez comprar uma bicicleta, porque eu não queria perder o ritmo, né? Acabei comprando uma bike e virou esporte principal, virou negócio também, e aí acabou seguindo por essa linha, né? Mas, cara, antes de nós entrar nessa questão das bikes aí, essa tua corrida, nos conta um pouquinho dessa tua corrida no Ushuaia. Até assim, por que tu saiu dessa corrida mais tradicional de rua, né, de asfalto, e foi pra trilha? O que foi te chamando a atenção na trilha? Eu sempre gostei desse contato com a natureza, né? Sair um pouco desse urbano. A corrida de rua é muito legal, né? Ela te desafia também, mas você já sabe o que vai encontrar, né? Normalmente é aquele circuito oval de algumas voltas, uma coisa um pouco mais maçante, eu diria assim, né? Mais monótona. E a corrida de trilha, além daquele contato com a natureza, tem aquela questão de a gente ter uma surpresa a cada passo, né? Então, isso aí que acabou me motivando e me levando para esse
esse outro esporte. E aí tu chegou a ir até o Ushuaia fazer uma prova lá. Sim. Conta um pouquinho dessa prova aí do Ushuaia. Eu cheguei lá... Na verdade, eu quis correr todo o circuito Montandu, né? Eu tinha me programado para fazer Praia do Rosa, fiz Costão do Santinho também. E aí fiz o Ushuaia e ia fazer Deserto do Atacama. Aí quando chegou no ano que eu estava pretendendo fazer essa do Deserto do Atacama, eu acabei abrindo a loja e isso Terminou contigo. Acabou com meus planos. E aí a bike foi tomando conta e eu acabei ficando também na bike, né? Que legal. Bom, tu teve essa lesão, foi joelho? Foi uma canelite. Canelite. Pelo fato de ter muita subida e descida, e principalmente na descida, que a gente tem que fazer a corrida segurando o peso do corpo, isso acabou dando essa lesão. Não foi nada sério, mas te fez parar por um período. Me tirou um pouco dos treinos, né? E aí tu entra nesse mundo da bike. Isso. Comprou a bike. Comprei a bike, fiz aquele processo que todo mundo faz, vai lá, escolhe a mais barata, sem nenhum tipo de orientação. Acabei comprando numa loja de departamento, né? Então eu comprei pelo grafismo. Eu peguei a bike que eu achei mais bonita mais dentro do meu orçamento. Acabei comprando uma bike mais em conta, a roupa mais barata também. Aí meu primeiro pedal foi de Gravataí até a praia. Cara, mas tu já começava forte. Não sei brincar, né? Não sei brincar. Aí eu fui pra praia, cara, uma bermuda de baixa qualidade, aí usando roupa de baixo junto. Cheguei lá todo assado, eu falei, cara, nunca mais vou andar de bicicleta, né? Foi só voltar que eu já comecei a andar de novo. Que legal, cara. E então é engraçado isso, né? Porque o cara que competiu em algum esporte, quando ele migra para outro esporte, é como tu disseste, né? A gente não brinca, né? Não brinca, né? Sempre acaba buscando algo mais, né? Nessa relação com o esporte, né? Cara, e alguma competição na bike tu chegou a fazer? Fiz. Aqui no Rio Grande do Sul, eu comecei fazendo aqueles pedais que o Econova fazia, né? Eu participei de praticamente quase todos os circuitos, pedais do Danda Bikes também. Subbike Race, eu fiz um de harmonia que foi 40 graus, era 100 quilômetros com... Nada harmonioso. Nada. 3.000 de elevação. Nossa. Foi assim, o subbike da sensação de morte, cara. Aquele lá, quem passou por aquele lá tem história para contar, né? E aí aqui também, depois eu fiz um que é muito tradicional, que é o Desafio dos Rochas, aquele que tu vai e diz que nunca mais vai voltar. Eu já fiz 3 também, já fui 3 vezes para lá. E a gente faz os circuitos aqui também, né? Os desafios promovidos por nós também, né? Certo. E aí tu teve essa ideia de abrir uma loja. O que te incentivou a abrir uma loja? Cara, como comprei a bike... E aí eu precisei fazer uma manutenção, não tive um bom atendimento, né? E aquilo ficou marcado. Aí eu acabava saindo de Gravataí, indo para outras cidades para fazer as manutenções, mas a minha logística ficava muito complicada. Às vezes eu deixava a loja numa oficina e ia buscar só quando eu fosse para aquela cidade novamente, né? Então, às vezes ela ficava lá 2, 3 semanas até que eu pudesse ir buscar de novo. E isso me fez enxergar uma oportunidade de negócio. Para quem também faz o ciclismo meio competitivo, não dá para ficar 2, 3 semanas pela bike, né? Pela manutenção, né? E aí isso te incentivou a abrir a loja, isso. Né? Aí isso despertou, eu abri em Gravataí, né? Num lugar onde tinha um grupo com 6 pessoas que se reuniam numa sexta-feira para fazer um pedal recreativo. Aí todo mundo me chamou de louco. Quis abrir a loja já num padrão que pudesse atender melhor, né? Então, fiz especializações na Shimano, fiz o curso da Park2 também. Então, tu entende tudo da parte da mecânica, né? Sim. Da manutenção. E aí nós abrimos a loja, não tinha volume de negócio suficiente para sustentar o negócio na época, né? E comecei a levar a galera para pedalar onde eu fazia trilha de moto. Tu também faz trilha de moto? Fazia não também. Agora é só bike mesmo. E aí tu começou a buscar, trazer gente para a loja a partir desses passeios aí que tinha porque eu entendi que eu tinha que gerar uma demanda, né? Então, para isso, eu tinha que fazer pessoas gostarem de andar de bicicleta. Então, a galera ficava esperando o pedal que a Galois ia promover no final de semana para ir, né? Então... A gente falar de uma cidade onde reuniam 6 pessoas para fazer um pedal
num final de semana a gente juntar 40 era um mega evento, né? Bastante, já é um volume, né? Já era um volume. E aí hoje, pedais que nós fazemos até o Morro das Cabras, que é o tradicional, pedal que a galera toda gosta de fazer lá, levava uns 4, 5 horas para fazer, né? Um pedal de 30 quilômetros. Que tinha muita gente iniciante. A maioria era iniciante, né? E também todo mundo dentro daquele processo, né? Comprou aquela bicicleta da loja de departamento, num supermercado. Era uma aventura fazer aquilo. Bike quebrando no meio do caminho, pneu furado, câmbio arrebentando e embolando nas rodas. E aí a gente tendo que amarrar os caras com uma câmara de ar e trazer embora arrastado. Era aventura. Tem muita aventura. Guto, e assim, como é que tu fez, cara, para começar a atrair esses caras, comunicar isso para essas pessoas irem até lá para fazer esse pedal? Eu tava em todos os eventos, né? Onde tinha um evento de bike, eu tava prestigiando. E nisso a gente foi ganhando um certo conhecimento, as pessoas foram conhecendo nós também. E tanto que a gente tem uma linha de vestuário própria e a galera começou a usar, então a nossa marca começou a ficar fixada na mente das pessoas. Isso foi fazendo com que mais pessoas fossem se identificando e vindo para pedalar com nós também. Né? Pô, vida de dono de bike shop não é fácil, né, cara? De segunda a sábado e no domingo ainda tem que fazer um passeio. Não, é de segunda a segunda agora, né? Segunda a segunda. Que legal. Cara, em relação a essas trilhas, né? O pessoal, vocês começaram assim, tinha esse do Morro das Cabras, tinham outras trilhas também que vocês acabaram fazendo ou entendendo a estratificação de nível dessas pessoas que participavam lá, vocês começaram a propor coisas mais difíceis, coisas mais curtas, circuitos não tão longos. Como é que tu administrava isso? É que, na verdade, assim, eu entrei naquele processo de querer me desafiar cada vez mais e entrar em competições. Então, eu tinha algumas rotas de treino. Como o meu horário era mais justo, eu tinha um treino que era mais curto e nos finais de semana eu variava entre 2 mais longos. E todos os dias vinha alguém, como é que eu faço para fazer aquele pedal? O Strava ele não estava tão popularizado como é hoje, né? Hoje você pega, alguém foi fazer um pedal, você vai lá, copia a rota e faz igual, não precisa perguntar para ninguém, né? É isso que eu pergunto, porque hoje é muito mais fácil, né? A gente comunicar uma trilha, um circuito novo, né? Mas naquela época era bem difícil, né, cara? E a gente fala naquela época, parece que faz muitos anos atrás, né? Não é tanto assim. Foi uns 8 anos atrás isso. E aí, cara, por exemplo, hoje quem pedala, a gente não sabe nome de rua, é tudo segmento, né? É tudo apelido que nós damos para alguns trechos. Como é que você vai explicar onde é o K1, onde é o K2, onde é a banha, vários outros apelidos que a gente dá para os caminhos, né? Foi aí que eu peguei e tive a ideia, né? Eu digo que foi Deus que me passou isso, né? Porque foi num dia eu estava dormindo e em sonho eu vi exatamente como foi feito o circuito, né? Com a placa no ponto inicial, com os QR Codes ali para fazer a leitura e tal. Aí no mesmo dia apareceu um cliente querendo trocar de bike. Ele estava um pouco sem grana, mas ele fazia material gráfico. Eu falei, cara, chegou na hora certa, eu posso fazer uma permuta contigo aqui. Ele escolheu a bike, a gente dividiu o valor, ele me deu um material, onde a gente fez as placas e os circuitos, né? E aí essas 3 rotas que eram minhas de treino viraram os três galos, né, do circuito Galões. Circuito Galões, temos o galo. É o galo vermelho, o galo negro e o galo cinza, né? Então o galo vermelho ele tem 23 quilômetros com mais ou menos 500 metros de elevação. O negro ele tem 45 com 1.000 e o cinza tem 50 com 1.200. 50 com 1.200. Isso. Tudo lá na região. Todos eles saindo do mesmo ponto, né? E aí eles vêm até aqui na divisa com Novo Hamburgo. Alguns chegam, o cinza e o negro, ele chega a entrar ali pro lado da Lomba Grande, né? Então a gente acaba internacionalizando. Gravataí internacionalizando o circuito. Até porque a elevação ali em Gravataí é bastante plano, né, cara? Não tem boas elevações. Tem alguns picos que são bem conhecidos, inclusive, de bastante gente que pedala. Assim, né?
E aí tu montou isso no Strava. Eu vou te fazer uma pergunta em relação ao Strava, porque eu nunca andei com o Strava. Né? Então sempre tive meu Garmin na bike ali, pegava minha velocidade média, batimento cardíaco nos treinos, né? Mas nunca fiz um circuito no Strava. Tenho lá minha conta no Strava, mas nunca utilizei. Tu monta isso dentro do Strava, esse circuito? Existem duas formas de fazer. Tá. Tu consegue fazer, entra num... Eu te pergunto isso porque a minha pergunta pode ser a pergunta de outros também, né? Que estão vendo pela primeira vez esse assunto, né? O que a maioria das pessoas fazem, né? Elas fazem o pedal, ele já fica registrado e salva aquilo como um segmento, ele vira um circuito. Um circuito. Ou você pode entrar, né, ali, criar rotas e ir montando a rota ali pelos caminhos que você quer. Né? É bem tranquilo. Depois que você pega um pouco mais de conhecimento do aplicativo, dá para fazer muitas coisas. Tanto é que na época, ali em 2016... a gente fazia desafios virtuais usando o Strava, né? Porque ele tu cria um grupo e ele ranqueia por semana. Então a gente já fazia esses desafios valendo um boné, valendo uma camiseta, valendo uma manutenção, aquele que fizesse a maior distância, aquele que fizesse a maior altimetria, e a gente conseguia mensurar por ali, né? Eu brinco que a gente fazia desafios virtuais antes da pandemia. E tanto é que essa receita acabou sendo usada pelo SESC, a gente ajudou o SESC a criar os desafios do SESC durante a pandemia, né, nesse formato, graças ao Strava. Olha só. E qual é o feedback que as pessoas te dão em relação a esses circuitos? Assim? O primeiro é que querem me matar, né? O cara chega morto. Assim. Não, primeiro eles falam assim, quem que foi o cara que inventou esse negócio? E depois querem fazer os outros, né? Então, aí, até quando a gente criou o desafio, para estimular as pessoas a fazerem, eu fiz umas medalhinhas, que era com os galos nas cores correspondentes ao circuito. Então, cada um que fizesse, comprovando pelo Strava, a gente doasse 1 quilo de alimento, a gente dava um galinho que era correspondente, né? Em um mês a gente fez 800 pessoas pedalarem pelo circuito. Né? A gente arrecadou mais de uma tonelada de alimento nessa ação e distribuímos esses alimentos para as famílias que moram em torno desse circuito. Né? Então, além de fazer com que as pessoas se desafiassem, a gente tinha um cunho social de ajudar a quem... E o cara da comunidade começa a perceber o ciclista de uma outra forma, Sim. Né? Também tem isso, né? Sim. Legal. E... Bom, querem te matar, depois querem fazer o próximo circuito. E aí querem saber quando que vai ter o próximo, onde vai ser, como é que vai ser. Ele não é um desafio que está permanente ali no Strava. Ele Hoje o circuito tá ali. O circuito é permanente. Tá. Né? Então, provavelmente tem alguém fazendo algum galo. Mesmo depois de tantos anos assim, eu te garanto, se você entrar nos segmentos ali, hoje alguém fez, sabe? Então ele ficou, por mais que hoje algumas placas tenham sido depredadas, eu digo que o circuito ele vive talvez tem vida própria. Talvez eu vá e ele vai permanecer aí também, né? Que legal. É um legado que a gente acabou deixando. Que bacana. Tu falaste de estar na 4ª edição. A gente tem um evento que é o Desafio do Galo, né? Ele nasceu dentro de um evento que a prefeitura tem, que é uma feira agrorural. Que é essa da FAERG. FEARG. E eles precisavam preencher essa agenda com um evento esportivo. Aí foi quando eu recebi o convite para fazer junto com o Pedal do Vale. E aí nós fizemos, foi um sucesso. E ali nasceu o Desafio do Galo, né? Então foi o primeiro Pedal FEARG Desafio do Galo. Aí o Desafio do Galo ele ganhou vida própria e o Pedal da FEARG a gente continua fazendo também, né? O Desafio do Galo ele já está na 4ª edição, está indo para a 5ª. E a gente teve que dar uma parada ali em função da pandemia, né? Mas o Circuito Galões continuou sendo feito, né? Na pandemia mesmo, a gente criou um novo desafio para que as pessoas pudessem não se aglomerar, mas sair de casa e fazer os circuitos. Aí nós fizemos diferente, nós fizemos um troféu com os galinhos na cor correspondente magnético. Então, cada um que fizesse ganhava o galinho, depois no final recebia o totem ali e colava os galinhos no... Sim, ele tinha o troféu inteiro daí. Isso.
Teve muito aumento, assim, de participantes durante a pandemia? Teve. Vocês sentiram isso? O segmento de bike, ele teve um grande incremento, né, durante a pandemia, porque com academias fechadas, clubes, quadras de futebol, vôlei, tudo fechado, a bike foi uma alternativa para as pessoas saírem de casa, né? Então, isso fez com que uma demanda muito grande de pessoas viessem a entrar nesse mundo, né? Então, nós tivemos um boom, tanto é que os preços subiram, houve escassez de bikes, e hoje o mercado está se estabilizando. Algumas pessoas que entraram nesse mundo continuam, outras voltaram para o seu esporte de origem, mas, no geral, o ciclismo teve um grande crescimento, né, pós-pandemia. Assim. Esse foi um aspecto positivo, né, cara, da Sim. pandemia, né? A gente sentia mesmo, assim, vendo mais ciclista na rua. As lojas também não tendo, como tu disseste, não tinham material para entregar. Sim. Muitos não tinham, né? E realmente o ciclismo deu uma bela de uma crescida, né? E tu tens um novo projeto que vocês estão trabalhando, né? Que é o Bike Park Vento Negro. Isso. Quando eu acho que eu vou parar com uma coisa, vem... Então, o cara é bastante empreendedor, né, cara? É que assim, eu sou teimoso, eu acho, né? Minha mãe diz que eu sou teimoso. Apanhei bastante quando era criança por causa dessa teimosia. Mas eu tive várias oportunidades de voltar para São Paulo já, inclusive de colocar negócios lá. A cidade de onde meus pais ainda moram, do interior de São Paulo, mas ela é bem organizada, tem ciclovias, o ciclismo está pujante lá, mas eu acho que a gente tem muito mercado para crescer aqui no sentido de desenvolver, sabe? E aí a gente vê atletas de ponta, pessoas que têm ótimos resultados aqui, indo disputar provas em outros estados e não performam tão bem, né? E aí a gente começa a identificar que falta lugares para que essas pessoas possam treinar, né? Então foi sempre um sonho meu ter uma pista de XCO, um lugar onde as pessoas pudessem treinar. E nessa caminhada eu conheci uma pessoa que tem um espaço e oportunizou que a gente pudesse construir isso, né? O XCO, o que é o XCO? XCO é uma modalidade de ciclismo de montanha, né? Que é um circuito. Normalmente ele tem entre 2,5 km a 5 km. Né? Essa pista nossa ela tem 5 km. Com alguns obstáculos, como rock garden, saltos, e isso em meio à natureza, né? E como é que está indo esse projeto? Vocês já tá andando? Está andando. Nós inauguramos, reabrimos a pista agora em março, dia 25, com todas as mudanças que a galera foi nos dando de feedback para fazer, né? Que é importante, né, Guto, conversar com quem usa, né? Sim. E aí ela já tá em pleno funcionamento, e o legal dela é que o acesso é gratuito. Então, qualquer um que quiser chegar lá, é só acessar lá a pista, pode fazer teu treino. Depois, se a gente tem os vestiários lá, pode tomar banho e ir embora limpinho, se quiser. Olha aí. Não tem custo nenhum. A gente isentou esse custo justamente para poder incentivar as pessoas a prática de ciclismo num ambiente controlado e seguro, né? Tu diria que esse tipo de negócio ele está crescendo no Brasil? Ou aqui no estado? Aqui no estado ele é muito recente, né? Então a gente está tendo algumas iniciativas já, né? Tem o Vaca Bike Park, que é vou dizer que é um precursor, né? Mas é uma referência. Que eles vêm fazendo um trabalho já há muitos anos. Tem o XCO dos Mauris em Farroupilha, tem o Vila Paiva, tem também o XCO da Bruxa aqui em Sapucaia, que agora também inauguraram quase ali junto conosco. Então, a gente vê que tem iniciativas, tem os Graxaíns também, se eu não me engano, em Osório. E então, a gente vê que tem pessoas que também têm esse pensamento de fazer com que o ciclismo ganhe um pouco mais de força, né? E nessa questão de atletas aqui do Sul que às vezes não performam tão bem pelo fato de não ter talvez um lugar para treinar, a gente não tem atletas de outras regiões vindo pedalar aqui. Justamente por talvez a falta de estrutura, não ter uma pista a nível de competições nacionais. E o que a gente está tentando fazer aqui
é justamente ter uma pista com todos os elementos que a UCI pede, que a UCI é o órgão internacional de ciclismo, para que a gente possa, no futuro, trazer competições a nível nacional e trazer atletas de fora para competir nas mesmas condições que os atletas daqui treinam. Sim, né? atletas federados, né? Isso. Então é um projeto de alguns anos aí para frente, mas... Com muito potencial, né? a semente foi plantada, né? Que legal, porque eu acho que também... a gente sempre debate muito aqui no Bike TV essa questão da segurança, né? E a gente sabe que na rua é um pouco mais complicado, né? No outro dia nós tivemos aqui um episódio com a Luísa Saft, com o Alexandre Saft, que também tem um bike park, né? É o pessoal do Sítio da Bike. Ah, sim. Né? E a gente justamente comentava, né, que muitas vezes a gente tem uma percepção de que o ciclismo de estrada é o mais perigoso. Em função da bicicleta, que é uma bicicleta mais arisca, né, mais nervosa, vamos dizer assim, até pela espessura do pneu, né, ela só consegue andar bem no asfalto. Se tiver que entrar numa calçada ou entrar numa estrada de chão, fica mais complicado, né? Mas a gente acha sempre, então, que tem no ciclismo de estrada a gente, como é que eu vou dizer assim, tem essa percepção de que é mais perigoso, né? Mas no caso da Luísa, um dos acidentes que ela sofreu, um atropelamento, foi na estrada de chão com uma mountain bike, né? Então, assim, tu tem os riscos dentro do ciclismo, com qualquer atividade na rua, né? Mas me parece que com o bike park ele entrega muito disso, né? Um circuito razoavelmente longo, você pode dar várias voltas, e tem uma questão da segurança, porque não precisa ficar dividindo a pista com carros, né? Eu acho que esse é um grande elemento dentro do bike park, né? Essa questão do acidente é uma matéria que a gente vai ter uma longa discussão pela frente, assim, por questão de educação, né? A gente fala muito do motorista, mas a gente ainda tem muita negligência do próprio ciclista, né? Isso também é trazido com frequência aqui no Bike porque TV. a gente faz os pedais, né? Nós temos o pedal de primeira, que é um pedal que a gente organiza para quem está iniciando. Que legal. E uma das grandes dificuldades é fazer com que o pessoal acabe ficando mais à direita da via, não ocupe a vaga dos carros também, para deixar o espaço para os carros passarem, né? Então a gente vê muito ciclista andando na contramão, em estradas rurais principalmente. Às vezes, pelo fluxo ser menor de carros, eles acabam tendo um pouco mais aquela sensação de segurança e acabam invadindo um pouco mais o outro lado. Sim, até às vezes pelo terreno, né? Às vezes a pista é um pouco abaloada, prefere até rodar no meio da pista do que rodar na lateral. E aí dela, é que a gente tem uns acidentes, né? Talvez o pessoal vai ficar bravo comigo, mas... Não, mas é isso aí, a visão de quem está nesse... tem que ter uma consciência também de quem está pedalando, né? Até porque nós somos os mais frágeis, né? Então, se a gente não se preservar, o fato de nos colocar em risco acaba aumentando a probabilidade, né, de um acidente, né? Sem dúvida. Então, XCO, agora aprendi o que é XCO. Bike Park. Cara, e vocês têm outros planos para o futuro em relação ao teu bike shop, em relação à tua vida mais de competição? Né? Tu é um cara razoavelmente novo ainda. Então, o que tu tá dentro desse mercado, que eu acho que tu respira bicicleta 24 horas, né, cara? Cara, assim, na parte de competição, eu tô bem devagar, né? Que essas demandas todas, e o nível subiu muito, né? Quando a gente começou a competir, você andar razoavelmente bem já era uma vantagem, né? Hoje, se você não treinar, não se dedicar, não ter uma planilha de treino, uma alimentação, um conjunto de elementos, cara, tu vai para participar, né? Eu brinco que quem tá nesse nível diz que o desafio é tu contra ti mesmo. Aí tu tem uma justificativa de estar melhor a cada vez se comparando contigo mesmo. Mas a nível de competição, assim, tem que ter uma dedicação extra. E essas atividades todas, principalmente essa questão do bike park, onde o trabalho é braçal mesmo e o envolvimento é integral, acabou me tirando um pouco disso daí, né? Então, eu me vejo hoje mais nos bastidores promovendo competições, promovendo condições para que as pessoas continuem pedalando, né? Que nós tenhamos... podendo levar o Rio Grande do Sul a um nível de conhecimento aí, talvez seja a pretensão minha falar, mas colocar o Rio Grande do Sul no cenário nacional, né?
O nosso meio gaúcho aqui. Isso, eu não como protagonista, né? Vamos deixar isso para os atletas, mas talvez dando condições para que as pessoas possam melhorar os níveis delas. Legal, porque é um foco mais no desenvolvimento do ciclismo do que no desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento como ciclista, né? Eu tomei isso como uma missão, né? De fazer com que o ciclismo tenha uma expressão mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Eu vejo que outras pessoas também têm esse tipo de pensamento e eu acho que essa junção faz com que a gente possa conseguir atingir esse patamar ali. Muito legal. E para a gente ir finalizando, como é que de todas essas tuas rotas que tu fez, a tua primeira lá, que tu foi de Gravataí à praia, quais são assim as rotas que tu indicaria pro pessoal assim, por beleza, por exemplo, que tu acha são as mais bonitas de se fazer? A gente sempre acha que o nosso filho é mais bonito, né? Então, assim, o Circuito Galois, né, como primeiro, quem for fazer ele vai se desafiar. Como são 3 rotas, você pode ir se testando. A gente criou também umas 2 rotas cicloturísticas ali em Gravataí, que é a rota do Barro Vermelho, que é uma rota mais curta, assim, mas também num ambiente bem bonito. E a volta do Itacolumi, que contempla todos os picos, né? Que é as subidas mais difíceis que Gravataí tem, estão dentro dessa rota. Mas eu gosto muito de fazer um pedal ali na Barra do Ouro, né? Que aí ele pega Maquiné, sobe a Serra da Boa Vista, depois desce Quebra-Cabo, e aí volta ali para Rolante. Aquela região ali é muito linda de se fazer também, né? Legal. Então, se fosse dar uma dica, seria essa. Barra do Ouro ali, Rolante. Barra do Ouro e Rolante. Legal. Guto, como é que o pessoal faz para te achar? No Instagram é Guto Galois, né? Galois é G-A-L-O-U-I-S. Tem o Instagram da loja também, que é Galois Concept. E tem o Eco Bike Park Vento Negro, né? E fica aqui o convite para a galera conhecer, né, esse empreendimento que a gente está fazendo. O acesso é gratuito, o lugar é lindo demais. Garanto que é uma das melhores infraestruturas que o pessoal vai encontrar. Porque lá a gente tem, para quem pedala, por exemplo, tu pode chegar, estacionar teu carro, se quiser dá para alocar uma churrasqueira lá, leva a família, tem pracinha infantil, são 5 açudes que você pode ficar ali contemplando as belezas. E depois de suar bastante, vai lá, toma um banho quentinho e veste uma roupa. Banho aquecido. Nós temos um vestiário masculino com 5 chuveiros, um feminino também com 5 chuveiros, banheiro adaptado para cadeirante, banheiro feminino, banheiro masculino, mictório. É uma infraestrutura diferenciada. E o circuito serve tanto para iniciantes como o pessoal que tem um pedal mais mediano? Assim, a pista principal ela tem um circuito mais exigente, né? Então, são 5.800 metros de extensão nessa trilha com quase 200 metros de elevação. Isso por volta é bastante. Mas a gente tem um circuito que a gente chama de circuito Kids. Mas um circuito menor. É onde a gente fez um circuito numa parte mais plana. Ele tem 3 rampas e 5 paredes. Então, dá para brincar bastante lá. E em breve vai estar saindo as rotas cicloturísticas saindo do complexo lá, né? Perfeito. Então, quem não quer andar de trilha e não se identifica com isso, pode ir para lá também, estaciona o carro e de lá seguir as rotas que vão ser demarcadas também, como foi o Circuito Galois. Legal. Guto, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir aqui, né? Em nome da Penso Mais, eu agradeço a tua visita aqui com nós. Muito legal, cara, muito bacana. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente do que se tratava, né? Os galos, né? E muito bacana ter te conhecido aí. A gente tem também a Giovana, né? Que é Barros, a esposa do Guto, mas ela não quis falar com nós aqui. Ela quis ficar nos bastidores ali, né? Mas enfim, cara, muito legal. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Agradeço o convite, muito obrigado. É um prazer sempre poder falar de bike e poder passar essas informações e as pessoas saberem que existem pessoas que estão querendo que o ciclismo se desenvolva e que nós possamos ter mais pessoas também fazendo atividade, porque a gente sabe que isso é saúde, né? E saúde
É o que interessa. É o que interessa. É isso aí. Gostou do episódio? Curte ele aí então e nos vemos na próxima semana.